Queridos irmãos, sempre aprender mais, buscar mais a Deus, para ter bênção sobre bênção, viver a verdadeira felicidade. Na presença de Deus, Deus morando dentro de nós, cada atitude, pensamento e palavra nossa sendo de Deus, para as pessoas não verem mais a gente, mas ver Jesus, sempre amando e ajudando as pessoas. Vamos viver no amor de Deus. Amor, o caminho para a vitória. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então aqui está dizendo que a nova aliança, o Novo Testamento, que é a nova aliança, tem o Velho Testamento e o Novo. O Novo Testamento é uma aliança melhor e melhores promessas do que a antiga aliança. Então tudo que tem na antiga, de promessa de Deus, é válido. Agora algumas coisas mudaram por causa do comportamento do humano, mudou, né? Antes era olho por olho, agora é para perdoar e amar o inimigo. Então algumas coisas mudaram, mas Deus não muda. A promessa dele amar o povo e querer ajudar e abençoar é a mesma. Só que depois de Jesus ele pode amar e abençoar muito mais, porque antes não tinha o batismo do Espírito Santo, e agora ele pode morar dentro da gente, que é o que ele mais queria. Antes mesmo da gente querer, ele já queria primeiro, e ele fez essa obra maravilhosa para poder fazer isso, ter uma comunhão infinitamente íntima com a gente. Os israelitas receberam a promessa de que, se andassem na obediência a Deus, ele tiraria a enfermidade do meio deles e completaria o número dos seus dias. Se possuíam aquela promessa segundo a antiga aliança, logicamente podemos também reivindicá-la, porque vivemos debaixo de uma aliança melhor do que a deles. Pense nisso. Segundo a antiga aliança, mediante a guarda dos mandamentos de Deus e dos seus estatutos e a prática da sua vontade, os israelitas tinham o potencial de viverem completamente sem enfermidades. Ora, se aquela promessa não for para nós segundo a nova aliança, isso significaria que perdemos benefícios quando Cristo veio, morreu na cruz e ratificou uma nova aliança para nós. No entanto, não é isso que a Bíblia diz. Ela não declara que temos uma pior aliança, um pior concerto estabelecido em promessas inferiores, mas que temos uma melhor aliança fundamentada em superiores promessas. O que você pensaria se escutasse uma pessoa conversando com a outra, dizendo: soube que você comprou uma casa, e a outra pessoa respondesse: sim, antes vivíamos em um imóvel novo, com 4 dormitórios, carpetes embutidos e 3 banheiros, mas agora moramos numa casa velha, com um só quarto e uma ducha. Oh, é muitíssimo melhor. Se alguém dissesse assim, você, por certo, iria julgá-lo louco. Alguma coisa
nova é melhor quando inclui tudo quanto a antiga tinha de bom e ainda acrescenta outros benefícios. De outra forma, não seria melhor. O Senhor, então, removeu dos israelitas suas enfermidades, porque andavam nas suas leis. Estando nós agora debaixo de uma aliança nova e melhor, isto significa que, depois da vinda de Jesus, precisamos viver doentes e aflitos? Se esse fosse o caso, teria sido melhor que Deus, não tivesse vindo. É claro que semelhante ideia é terrível e contraria o que Deus prometeu. Faz sentido dizer que podemos cumprir a lei andando em amor, mas precisamos permanecer doentes? Não, tal ideia seria estultícia. Seria burrice, irmãos. E contra a palavra, que ela diz ao contrário. Além disso, esta promessa de Êxodo 15, 26 foi dada aos israelitas que não eram filhos de Deus, eram meros servos do Senhor, posto que não era da vontade do Altíssimo que seus servos ficassem enfermos. Como poderia ser da vontade de Deus que seus filhos amados ficassem doentes? Não sei o que deseja para a sua vida, mas quanto a mim, quero o melhor de Deus. Há muitos anos, descobri os benefícios de andar em amor e resolvi no meu coração que vou fazê-lo independentemente se os outros agem de igual forma ou não. Êxodo 15, 26. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele não vai deixar nenhuma enfermidade, irmãos. Ao ler esse versículo, você tem a impressão de que Deus literalmente envia doença para assolar as pessoas. Mas um verbo desse tipo pode ser entendido no sentido permissivo, deixar doenças chegarem, e não no sentido causativo, que Deus causa a doença. Em outras palavras, sabemos mediante o estudo da Bíblia inteira que a doença e a enfermidade não provém do céu, não é de Deus, e não é Deus quem causa ou fere as pessoas com elas. Além disso, mesmo lendo isoladamente este versículo de Êxodo 15, percebemos claramente que a enfermidade não era a vontade do Altíssimo para os israelitas. Ele queria seu povo com saúde. Foi por isso que lhes disse: eu sou o Senhor que te sara. Pois bem, alguém pode retrucar, mas em Êxodo 15, 26 está escrito que o Senhor põe enfermidade sobre as pessoas. Se acredita que é Deus que faz isso, você precisa estudar mais a palavra e examiná-la minuciosamente.
quero lhe oferecer a seguinte ilustração para demonstrar o significado daquilo que estou dizendo. Nos dias da corrida pelo ouro, foi descoberto esse metal no estado da Califórnia. Ali era possível usar uma peneira para tirar do rio um pouco de ouro em pó, e ocasionalmente achava-se uma pepita de ouro. Contudo, para achar ouro em quantidade considerável, seria preciso escavar em profundidade. Assim acontece também com as Escrituras. Pode-se fazer uma leitura superficial da Bíblia e conseguir um pouco de ouro, algumas verdades espirituais, ou se pode até mesmo encontrar uma pepita aqui e acolá. No entanto, para realmente enriquecer espiritualmente nas profundidades da palavra, será necessário garimpar na palavra. A passagem de Êxodo 15:26 pode ser parafraseada da seguinte forma: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, eu não permitirei que enfermidade alguma venha sobre ti. Vários trechos, como esse do Antigo Testamento, podem ser interpretados no sentido permissivo, em vez de causativo. Por exemplo, o texto de Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ora, quando lemos tal versículo, e o comparamos com o restante da Bíblia, percebemos que não é consciente a interpretação de que o próprio Deus cria o mal. O Altíssimo cria o mal? Não. Tal ideia consideraria Deus igual ao diabo. O Senhor pode permitir que o mal ocorra quando as pessoas violam sua palavra, mas ele não o cria. Se o Pai Celeste criaste a iniquidade, ele seria o autor dela. Sabemos, porém, que isso não acontece. O Novo Testamento nos informa quem é o autor do mal. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Satanás é o ladrão, e não o Senhor. Quando entendemos a passagem de Isaías 45:7 no sentido permissivo, então compreendemos que o mal é permitido quando as pessoas estão fora da vontade do Todo-Poderoso. Suponhamos, por exemplo, que ao voltar para casa depois do trabalho, você parasse para assaltar um posto de gasolina. Deus lhe permitiria fazer isso, não é? Ele não queria que isso acontecesse, porque não é segundo a sua vontade. O Pai certamente não o comissionaria a fazê-lo. E realmente, se eu escutasse, seria convencido pelo Senhor a não assaltar o posto. Contudo, você ainda teria o livre-arbítrio, a sua livre escolha, e poderia fazê-lo. O Pai Celeste não comissiona a prática do mal. Não é pela vontade do Criador,
que alguém erra. Entretanto, através da livre escolha, ele irá permitir-lhe pecar se persistir em optar por aquilo que é pecado. Imagine-se assando carne na churrasqueira e o seu filho de 4 anos prestes a colocar a mão nela. Diante a situação você grita: querido, não faça isso, vai se queimar. Mesmo assim, em um movimento repentino, a criança estende a mão e coloca na churrasqueira, quente. Você não comissionou, não era sua vontade, você não mandou ele fazer isso. Ao contrário, você falou que não. Você não comissionou seu filho a fazer isso. No entanto, permitiu, no sentido de que ele tem livre arbítrio, livre escolha. E, apesar das suas advertências, ainda tinha a possibilidade de colocar a mão no metal em brasa. Você é proibido de fazê-lo e até mesmo você proibiu o seu filho de fazer, até mesmo preveniu seu filho quanto às consequências. Mas a criança persistiu e colocou a mão na churrasqueira mesmo assim. Sua permissão teve o sentido de comissionar seu filho? Não, é claro que não. Somente o permitiu, tendo em vista a livre escolha da criança e a opção de que ela teve de desobedecer. O homem, então, tem o livre-arbítrio, a livre escolha. O Senhor quer abençoá-lo, mas quando este desobedece a Deus, faz com que a bênção divina se afaste. Foi desta maneira que aconteceu com os israelitas. Deus tinha de permitir a doença e a enfermidade quando pecaram e desobedeciam a Deus. O Criador queria dizer o seguinte: se não guardarem os meus mandamentos, vão lhe sobrevir estas doenças. Não é, porém, a minha vontade que elas desçam sobre vocês. Se andarem nos meus estatutos, nenhuma dessas coisas lhe acontecerá. Examine também o livro de Amós. Amós 3:6. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Você pode interpretar esse texto bíblico de várias maneiras diferentes. Ele diz: sucederá qualquer mal à cidade. Posso perguntar se algum mal foi cometido ontem à noite em sua cidade. É claro que foi. Foi o Senhor que o fez? Não. O Pai não causa nada de mal. É bom entender que, se o Altíssimo praticar o mal, ele não tem o mínimo direito de condenar o homem por ter pecado ou cometido qualquer transgressão. Deus não comete nem cria o mal. Ele somente o permite, já que deu às pessoas livre-arbítrio, por meio do qual poderá desobedecer a ele, e assim perder o privilégio de ter suas mãos protetoras de bênçãos sobre elas. Há uma enorme diferença entre cometer
um pecado e permitir que ele aconteça. É como o exemplo da criança e a churrasqueira quente. Você não ordenou que ela tocasse no utensílio quente. Contudo, permitiu tal coisa, somente por ela ter livre-arbítrio e poder optar por tocar no ferro em brasa, o que lhe fora proibido. Na verdade, era proibido, e a criança continuou. Então Deus proíbe, e o ser humano continua. O doutor Robert Young, autor da concordância de hebraico e do grego, era um notável estudioso do hebraico, que percebeu nas traduções feitas do hebraico para o grego a ausência de um tempo permissivo para os verbos. De acordo com os estudiosos, os tradutores deram os verbos sentido causativo, quando deveriam ter traduzido com sentido permissivo. Por exemplo, esse versículo de Amós 3,6 deveria ter sido traduzido no sentido permissivo e não causativo. Assim, se suceder algum mal na sua cidade, o Senhor o permitiu. Deus não pode permitir o mal no sentido das pessoas optarem por cometê-lo, mas ele não causa nem o tolera. 1 Samuel 16,14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então parece, irmão, que esse espírito mau da parte do Senhor é um espírito que Deus mandou, mas não é. Ele permitiu, porque o Saul escolheu, em vez de ficar perto de Deus, ele escolheu sair de perto de Deus e desobedecer. Então, quando você sai de perto de Deus, você fica sem proteção. E o capeta fica ao seu redor procurando quem possa tragar. Então Deus quer que você fique com Ele, porque Ele te ama e tem muitas bênçãos. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai perfeito, glorioso, maravilhoso, fiel e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua maravilhosa e gloriosa presença, Pai, para Te glorificar, Te louvar, Te exaltar, porque o Senhor é magnífico, lindo, perfeito. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse amor, por fazer essa nova aliança com melhores promessas, porque o Senhor quer estar conosco, o Senhor quer nos abençoar, porque o Senhor é infinitamente amoroso. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, entra com o teu poder na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda autoridade no céu e na terra, eu ordeno agora, você, espírito da enfermidade, da dor, dor no ouvido, dor na barriga, doença, mal, fora, em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, todo mal, mágoa, tristeza, ódio, toda obra do inferno, toda miséria, problema, briga, em nome do Senhor Jesus, você, demônio, com toda a sua obra, fora, saia, eu te repreendo, eu quebro as tuas forças, eu ordeno, desaloja, sai para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, queremos sempre mais de Ti, vamos sempre ler uma página da Bíblia todo dia, Colossenses, Filipenses, Mateus, Salmos, vamos Te buscar, sempre Te louvar, querer Te amar e desejar estar na Tua presença, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ama de verdade, sempre nos protege e tem sempre o melhor para nós. Pai, muito obrigado por esse amor infinito, Pai. Amém e amém.